Olá, estamos de volta, seja bem-vindo. Você está assistindo ao Pré-ENEM Online e essa é a quinta aula sobre o capítulo de cinemática escalar. Nós vamos começar esta aula definindo velocidade escalar instantânea. Na última aula, nós falamos sobre velocidade escalar média e agora vamos falar sobre velocidade escalar instantânea. Resolvemos até um exemplo de um carro fazendo uma viagem e a gente calculou a velocidade escalar média, pegando a distância percorrida e dividindo pelo tempo. Nós encontramos o valor de 60 km por hora. Mas nós sabemos que um carro ele não mantém velocidade constante durante uma viagem. Ele aumenta a sua velocidade nas retas, diminui nas curvas, ou seja, a sua velocidade varia o tempo todo. Num determinado instante, você olha para o velocímetro e enxerga uma certa velocidade. Aquela velocidade que você enxerga não é uma velocidade média. Aquela velocidade é a sua velocidade no instante que você olhou para o velocímetro. Então, essa velocidade que você tem em um determinado instante é que a gente chama de velocidade escalar instantânea. Deixei isso registrado para você. A velocidade escalar do móvel em um determinado instante é chamada de velocidade escalar instantânea. Toda grandeza tem um símbolo, a gente vai utilizar para a velocidade escalar instantânea, o símbolo V. Lembre-se que eu usei Vm para representar a velocidade média e estou usando só o V para representar a velocidade escalar instantânea. E a unidade adotada para a velocidade instantânea é a mesma, de velocidade média. No sistema internacional, a gente adota o metro por segundo, que a gente representa por m/s. Quando a gente chegar num capítulo, num assunto chamado de movimento uniformemente variado, lá a gente vai aprender a calcular a velocidade em cada instante de tempo, a velocidade instantânea. Aqui a gente está apenas citando que existe a velocidade instantânea, mas a gente ainda não vai aprender como calcular esta velocidade. Vamos agora então definir velocidade relativa. Normalmente, quando a gente fala sobre a velocidade de um móvel, por exemplo, a velocidade de um carro, a gente dá essa velocidade em relação à Terra. Por exemplo, quando a gente fala que a velocidade do carro é 80 km por hora ou 60 km por hora, essas são velocidades em relação à Terra. Mas a gente também pode determinar a velocidade de um veículo em relação ao outro. E essa velocidade de um móvel em relação ao outro é o que a gente costuma chamar de velocidade relativa e nós vamos aprender a calcular agora. Eu vou dividir a velocidade relativa em dois casos. No primeiro caso, eu vou analisar movimentos que têm sentidos opostos. Vou analisar carros se aproximando e também carros se afastando. Vou começar com a aproximação. Aqui está a pista, sobre esta pista dois veículos, cada veículo tem a sua velocidade. O veículo amarelo tem a velocidade de 6 metros por segundo, o veículo azul velocidade de 4 metros por segundo. Esses dois veículos estão se aproximando e nós queremos saber qual é o valor da velocidade relativa. O veículo amarelo, sua velocidade é de 6 metros por segundo. O que é que isso significa? Que ele anda 6 metros a cada segundo. O azul, a velocidade é 4 metros por segundo, ou seja, ele anda 4 metros a cada segundo. Então, em um segundo, o veículo amarelo andou 6 metros para a direita e o azul andou 4 metros para a esquerda. Então, em um segundo, eles ficaram quantos metros mais próximos? 10 metros. Então, eles se aproximaram 10 metros em um segundo. Então, a gente diz que a velocidade relativa de aproximação é de 10 metros por segundo. E isso significa que esses dois veículos se aproximam 10 metros a cada segundo. Podemos também analisar o afastamento entre os veículos. Aqui está a pista, aqui estão os dois veículos, cada veículo com a sua velocidade. O veículo B com a mesma velocidade de 4 metros por segundo, o veículo A com a velocidade de 6 metros por segundo. Só que agora os dois veículos estão se afastando e nós queremos calcular a velocidade relativa. Se o veículo A tem a velocidade de 6 metros por segundo, ele anda 6 metros a cada segundo.
e o veículo B anda 4 metros a cada segundo. Então, em 1 segundo, o veículo A andou 6 metros para a direita e o veículo B 4 metros para a esquerda. Então, em 1 segundo, eles se afastaram quantos metros? 10 metros. Então, esses dois veículos estão se afastando 10 metros a cada segundo. Então, a gente diz que a velocidade relativa de afastamento é de 10 metros por segundo. Isso significa que eles se afastam 10 metros a cada segundo. Analisamos a aproximação e analisamos o afastamento. E nos dois casos, a velocidade relativa foi a soma das duas velocidades. Ou seja, se as velocidades tiverem sentidos opostos, não importa se os veículos estão se aproximando ou se afastando, a velocidade relativa será a soma das velocidades. Aqui eu estou tratando as velocidades em módulo. Quando eu crio uma orientação, a velocidade pode ser positiva ou negativa, mas aqui eu não criei uma orientação e essas velocidades estão em módulo, deixei isso registrado para você. Então, no primeiro caso, analisamos velocidades com sentidos opostos e agora vamos ao segundo caso, analisar velocidades com o mesmo sentido. Vamos dividir o segundo caso em duas análises, a aproximação e o afastamento, começando pela aproximação. Aqui está a pista, aqui estão os dois veículos. O veículo amarelo com a velocidade de 6 metros por segundo, o veículo azul com a velocidade de 4 metros por segundo. Observe que o veículo mais rápido está atrás. Quando o veículo mais rápido está atrás, os veículos se aproximam com o passar do tempo. O veículo azul, como a sua velocidade é de 4 metros por segundo, ele andou 4 metros em 1 segundo. Já o veículo amarelo andou 6 metros em 1 segundo. Então, em 1 segundo, o veículo da frente andou só 4 metros e o veículo de trás andou 6 metros. Então, quantos metros eles se aproximaram em 1 segundo? 2 metros. Então, a gente diz que a velocidade relativa de aproximação é de 2 metros por segundo. Isso significa que eles se aproximam 2 metros a cada segundo. Vamos analisar também o afastamento dos dois veículos. Aqui está a pista, aqui estão os dois veículos, cada um com a sua velocidade. O azul continua com a velocidade de 4 metros por segundo e o amarelo com a velocidade de 6 metros por segundo. Agora, o mais rápido está na frente. E quando o mais rápido está na frente, com o passar do tempo, os dois veículos, eles se afastam. O que a gente quer descobrir é qual a velocidade relativa de afastamento. O veículo azul, em 1 segundo, ele andou 4 metros. O veículo amarelo, em 1 segundo, andou 6. Se o de trás anda só 4 metros e o da frente anda 6, então eles se afastaram 2 metros nesse segundo. Então a gente diz que a velocidade relativa de afastamento é de 2 metros por segundo. Isso significa que eles se afastam 2 metros a cada segundo. Conclusão. Analisamos a aproximação, analisamos o afastamento e nos dois casos a velocidade relativa foi a diferença das velocidades. Foi a velocidade maior menos a velocidade menor. No meu exemplo, a velocidade maior era a velocidade do veículo A e essas velocidades aqui são tratadas em módulo. Conclusão. Não importa se os veículos estão se aproximando ou se afastando. Se as velocidades tiverem o mesmo sentido, a velocidade relativa será a diferença das velocidades, será a velocidade maior menos a velocidade menor. Vamos então agora resolver uma questão que caiu na Universidade Estadual da Paraíba. Nessa questão nós temos 4 veículos em movimento, cada veículo com uma velocidade. O veículo vermelho foi chamado de veículo A e sua velocidade é 70 km por hora. O veículo azul foi chamado de veículo B e a sua velocidade é 80 km por hora. O veículo amarelo é o veículo C, velocidade 60 km por hora. E o veículo branco é o veículo D, com velocidade de 50 km por hora. E a questão diz o seguinte: em um dado trecho reto e plano de uma rodovia, estão se movendo os carros A, B, C e D
com velocidades e posições indicadas na figura. Beleza. Com base nessas informações, analise as proposições a seguir e assinale a correta. Letra A. Para o motorista A, o carro B está se aproximando com uma velocidade de 20 km por hora. Letra B. Para o motorista B, o carro C está se afastando com uma velocidade de 10 km por hora. Letra C. Para o motorista D, o carro C está se afastando com uma velocidade de 110 km por hora e assim por diante. Cada alternativa faz uma afirmação e nós temos que analisar cada alternativa e descobrir qual é a verdadeira. Vamos à resolução. Aqui está a figura que foi dada neste problema. E a letra A diz isso daqui, ó. Para o motorista A, o carro B está se aproximando com uma velocidade de 20 km por hora. Está falando do motorista A e do carro B. Olha para o carro A e olha para o carro B. Está vendo que as velocidades têm sentidos opostos? Quando as velocidades têm sentidos opostos, como que eu calculo a velocidade relativa? É a soma das duas velocidades. Então a velocidade relativa vai ser a soma de VA com VB. Então, somando 70 com 80, a gente vai encontrar 150 km por hora. Deixei isso registrado. A velocidade do veículo B em relação ao veículo A é VB mais VA. Substituindo os valores dados, 80 e 70, a gente encontra o valor da velocidade do veículo B em relação ao veículo A, que é também a velocidade do veículo A em relação ao veículo B, que é de 150 km por hora. Então, quem está no veículo A vê o veículo B passando muito rapidamente, porque a velocidade do veículo B em relação ao veículo A é de 150 km por hora. Não é isso que diz na alternativa A e, portanto, a alternativa A é falsa. Vamos apagar a alternativa A e agora analisar a alternativa B. Para o motorista B, o carro C está se afastando com uma velocidade de 10 km por hora. Está falando do carro B e do carro C. Olhe para o carro B. Olhe para o carro C. Está vendo que os dois carros têm velocidades de sentidos opostos? Nós já sabemos. Quando as velocidades têm sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma. Então eu coloquei aqui, ó, VCB, a velocidade do carro C em relação ao carro B, é a soma de VC com VB. Os valores são 60 e 80 e por isso que a velocidade relativa é de 140 km por hora. Então quem está no carro C vai ver o carro B passando a 140 km por hora e quem estiver no carro B vai ver o carro C também passando a 140 km por hora. Como a alternativa B disse que é 10 km por hora a velocidade relativa, então a alternativa B é falsa. Vamos apagar a alternativa B e vamos analisar agora a alternativa C. Para o motorista D, o carro C está se afastando com uma velocidade de 110 km por hora. Então agora está falando do carro D e do carro C. O carro D é o carro branco, o carro C é o carro amarelo. Observe que os dois carros estão indo no mesmo sentido. Quando está indo no mesmo sentido, como que a gente calcula velocidade relativa? É a diferença das duas velocidades. Então eu escrevi aqui, ó, a velocidade do carro C em relação ao carro D é VC menos VD. Substituí os valores, 60 e 50, fiz a conta, encontrei 10 km por hora. Então, a velocidade do carro C em relação ao D é de apenas 10 km por hora. Então é por isso que quem tiver no carro branco vai ver o carro amarelo passando bem devagar ao seu lado, porque quando está indo no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença das duas velocidades. Não é isso que disse nessa alternativa e, portanto, a alternativa C também é falsa. Vamos apagar a alternativa C e analisar a alternativa D. Para o motorista A, o carro D está se aproximando com uma velocidade de 20 km por hora. Falou do carro A e do carro D. O carro A é o carro em vermelho, o carro D é o carro em branco. Observe que esses dois carros estão indo no mesmo sentido. E quando está indo no mesmo sentido,
Como que a gente calcula a velocidade relativa? É a diferença das duas velocidades. Então coloquei aqui, ó, VDA, a velocidade do carro D em relação ao A, é VA menos VD, a velocidade maior menos a menor. A velocidade maior é 70, a menor é 50 e a velocidade relativa é de 20 km por hora. Então o carro branco, quem tiver no carro branco, vai ver o carro vermelho se aproximando com uma velocidade relativa de 20 km por hora. E é isso que disse nessa alternativa e, portanto, o gabarito dessa questão é a letra D. Apesar da gente já ter achado, né, a alternativa, vamos analisar a letra E só para verificar se não tem duas corretas nessa questão. Vamos apagar a letra D e escrever então a letra E. Para o motorista C, o carro A está se aproximando com uma velocidade de 130 km por hora. Está falando do C e do A. O C é o carro amarelo, o A é o carro vermelho. Os dois estão indo no mesmo sentido. Como que a gente calcula a velocidade relativa? A diferença das duas velocidades, a velocidade maior menos a menor. Então a velocidade do veículo A em relação ao C é a velocidade maior que A menos a velocidade menor que é a de C. Os dois valores são 70 e 60 e, portanto, a velocidade relativa é igual a 10. Portanto, essa alternativa também é falsa e o gabarito é mesmo a letra D. Chegamos então ao final da nossa quinta aula. Nesta aula a gente falou sobre velocidade escalar instantânea e sobre velocidade relativa e fizemos uma questão de vestibular onde isso era abordado. Espero que você tenha gostado dessa quinta aula e que volte para a próxima. Um abraço e até lá!